O verso 2 ao verso 4, deixa eu ler novamente aqui, para você não se perder e para eu também me situar. Está escrito assim, ó: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Velho Testamento, ele é nomeado aqui por Paulo de Sagradas Escrituras. Para ele, para Paulo, o Antigo Testamento contém as promessas de Deus acerca de Jesus Cristo, acerca de Jesus. O Evangelho é especificamente o que foi prometido por Deus através dos seus profetas. Paulo concorda a uma só voz com o seu mestre Jesus. As Santas Escrituras testemunham acerca de Cristo. Depois você lê aí, se você estiver anotando, João capítulo 5, versículo 39, quando Jesus diz: as Escrituras testemunham acerca de mim. O Evangelho não é fruto da cabeça do apóstolo Paulo, ele não inventou isso. Ele demonstra, com as palavras dele, que a ele foi revelado os mistérios das Santas Escrituras. Em Colossenses capítulo 1, verso 26, Paulo disse assim, olha, o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então o apóstolo Paulo, ele disserta sobre o vínculo de Jesus com Deus e com o rei Davi. Paulo, ele faz uma pequena explanação para falar sobre alguns aspectos do Cristo que havia sido prometido nas Escrituras, a quem ele agora estava servindo por meio da pregação do Evangelho. E para nós entendermos quem é o Cristo de Deus, prometido nas Escrituras, mencionado pelo apóstolo Paulo, nós temos que compreender o seguinte: lá na eternidade, não havia a relação pai e filho entre as pessoas da divindade. Ou seja, na eternidade, a relação que nós hoje entendemos, que nós conhecemos, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, elas não existiam. Quando o apóstolo João fez referência a Cristo na eternidade, ele chama Jesus de Verbo Divino. João capítulo 1, verso 1. E a palavra grega traduzida por verbo é logos. No aramaico é merra, que é uma palavra que foi utilizada na tradução do Velho Testamento como uma referência, como uma designação de Deus. Significa que João utiliza para designar a pessoa da divindade que fez todas as coisas e que estava no princípio com Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. Depois você lê lá João capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, né? Ele fez todas as coisas, ele estava no princípio com Deus, ele se fez carne e habitou entre os homens. Ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dessa maneira, João demonstrou que, em essência, o Cristo, antes de se fazer carne, ele tinha os mesmos atributos do Pai em plenitude. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Jesus, ele se desfez da sua glória e passou a ter a condição de filho, numa relação pré-estabelecida na eternidade, que foi prometida por Deus lá no Antigo Testamento. Antes de se fazer carne, o Verbo de Deus era o resplendor
da glória de Deus. Eu quero passar agora para o versos 5 e 6. Nós estamos lendo Romanos capítulo 1, que diz assim, versos 5 e 6. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que por intermédio de Cristo, ele recebeu graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido de Deus. É um dom que Deus concede ao homem para a salvação. O apostolado diz de certas pessoas que foram chamadas e que foram ensinadas por Cristo pessoalmente. Essas pessoas foram comissionadas para continuar o ministério de Cristo, proclamando a verdade do Evangelho com autoridade. Aí entra aqui uma certa polêmica no meio teológico, no meio cristão, e eu não quero polemizar aqui e nem puxar para um lado ou para o outro, mas eu quero falar que existem duas linhas teológicas. Uma que acredita que o apostolado se encerrou aqui nessa época de Paulo, e outra que crê que até hoje existem entre nós os apóstolos, tá? Eu só quero dizer que existem essas duas tendências. Então, se você é um estudioso, se você quer aprofundar mais no assunto, pesquise a respeito disso. Tem igrejas que acreditam que os apóstolos ainda estão entre nós, tem outras que acreditam que o apostolado foi somente até essa época aqui mencionada na Bíblia. O fato é que a mensagem do Evangelho, ela é recebida pela fé. E por isso o apóstolo Paulo utiliza a palavra fé em lugar da palavra evangelho. A mensagem do Evangelho é anunciada para todos. E quem recebe essa mensagem, recebe ela pela fé. Amém? O Evangelho alcança todas as gentes aqui, igual Paulo disse, chamando todas as pessoas para serem propriedade exclusiva de Cristo. O Evangelho convoca entre os povos todos os homens para serem servos de Jesus, incluindo judeus e gregos. O Evangelho não exclui os romanos, que eram, naquela época, uma grande potência econômica, cultural, não é? E o Evangelho não os exclui, porque Paulo diz assim, entre os quais vocês também são chamados. A mensagem do Evangelho é um convite. Os chamados dentre os homens serão nomeados santos se aceitarem a mensagem do Evangelho por meio da fé em Jesus. Então, quando Jesus disse o seguinte, lá em Mateus capítulo 20, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, nós temos que entender que nem todas as pessoas ouvirão a mensagem do Evangelho. Nem todos serão chamados através da mensagem do Evangelho, uma vez que a mensagem não alcançou e talvez não alcançará todos os homens. O Evangelho não foi ainda anunciada a toda criatura aqui na terra. Porém, muitos, é o que Jesus disse, muitos são chamados. Jesus não diz assim, todos são chamados. Não, ele diz, muitos são chamados. Pode, os teólogos de plantão aí que vão assistir esse vídeo, podem me refutar aí se quiser, não tem problema. Eu não sou o dono da verdade, eu estou apenas explanando aqui segundo aquilo que o Espírito Santo me deu a compreensão, tá? Mas Jesus disse, olha, muitos são chamados. Ele não diz todos serão chamados. Então,
nem todos que são chamados vão aceitar essa mensagem do Evangelho, infelizmente. O versículo 7 diz assim: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele saúda os cristãos lá em Roma com graça e paz. Graça, como eu disse, fala do favor imerecido que Deus deu a nós, que foi concedido aos homens. E a paz fala da reconciliação que nós recebemos em Jesus com Deus. Essa paz, ela não está, como eu já falei aqui em outras mensagens, essa paz não está relacionada às circunstâncias ao nosso redor. É uma paz que excede, que extrapola o nosso conhecimento. E quando Paulo chama os romanos de santos, ele não está falando daquele santo, o santo que é mencionado na fé católica, na tradição católica, o santo que é colocado ali num altar. Não é esse tipo de santo. Todos os cristãos na Bíblia, independentemente de questões morais, de questões comportamentais, são chamados santos. Eles são santos porque foram santificados em Jesus. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, em Cristo nós fomos santificados. Portanto, quando Deus olha para nós, através do sacrifício de Jesus, nós, aos olhos do Senhor, somos considerados santos. E o chamado de Deus, que concede a condição de santos sem qualquer relação com esforço humano, foi conquistado em Cristo. Todos aqueles que aceitaram o chamado de Deus foram santificados. Significa que foram o quê? Separados, como exclusividade, como propriedade exclusiva de Deus.